Comparação, a raiz secreta da autossabotagem feminina aos 40 mais. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Sheila Couto, psicóloga com foco em transição de carreira para mulheres 40 a mais. Se esse é seu interesse, você está no lugar certo. Vem voar comigo rumo à sua nova história. Bom, se você está aqui comigo, parabéns. Isso mostra que você já está disposta a olhar para a sua própria história com mais carinho, com mais consciência. E hoje nós vamos mergulhar nas formas ocultas e perigosas de comparação, aquelas que alimentam a autossabotagem e que te impedem de florescer no seu próprio tempo. Você já percebeu como que a comparação aparece de várias formas? Já parou para se perguntar isso? Às vezes a gente não está pensando em nada, de repente viu ali um post, ouviu uma pessoa, ouviu uma notícia e aí começa aquele pensamento, aquele sentimento, aquela emoção ali de comparação, tá? E geralmente não é só com quem está começando, a gente não se compara só com quem está começando. Às vezes, muitas vezes, a gente se compara com colegas da mesma idade, da mesma área de atuação, com gerações mais jovens, mas também com a própria geração. Tá? E a gente se compara até com celebridade. Você fala, olha, essa pessoa já está nesse ponto. Gente, a pessoa percorreu aquele caminho desde que o mundo é mundo, desde que ela se entendia por gente, por isso chegou lá. Que bom, né? E aí a gente se compara. Olha só, já pararam para pensar que loucura é essa da comparação, gente? O tempo que a gente perde por ficar se comparando, seja lá com quem for, por que motivo for, porque qual é o nosso raio de ação sobre a comparação? Nenhuma, ainda bem. Tem pesquisas, a American Psychology Association, ela revelou, por exemplo, que mulheres maduras são mais propensas a comparar, sabe o quê? Conquistas profissionais do que conquistas pessoais. Olha aonde a outra chegou e eu não cheguei. Olha onde a outra já está e eu não estou, tá? E isso aumenta o quê? A autocrítica e o medo de agir. Então, não vou nem tentar, porque vai que eu não consigo, aí vai ficar aquela aura de fracasso, né? E a outra conseguiu e eu não consegui. Caramba! Gente, isso não presta para nada. Para nada. E a autocrítica? A outra conseguiu, a outra chegou, a outra está, a outra faz, a outra acontece, e eu isso, e eu não. Para com isso. Presta para nada. Para ilustrar isso, vou te trazer uma. Adoro história, né? Quem me acompanha sabe. Uma história comum que você deve conhecer, a fábula da lebre e da tartaruga. Ótima para exemplificar esse tema. A lebre, ela queria o quê? Ela queria vencer a tartaruga. Tá? O foco da lebre era vencer a tartaruga. Mas a tartaruga, né, com passos constantes, sem ficar olhando para o lado, sem ficar pensando a lebre é mais rápida, a lebre é mais ágil, a lebre pode muito mais. Enfim, do jeitinho dela, chegou no destino. Entendeu? O que essa história nos ensina? Gente, constância e autenticidade valem mais que velocidade e competição. Fez sentido? Então agora eu vou te contar as 3 armadilhas invisíveis, tá? Que a competição, que a comparação traz para as mulheres 40 a mais. A primeira é a armadilha da idade. É quando vem aqueles pensamentos assim, já passou meu tempo, não adianta mais tentar, tá? Não sei se você conhece a história da Julia Child. Tem até um filme, a Meryl Streep interpreta a Julia. Ela é uma mulher que só se tornou chefe de cozinha aos 49 anos. Ela se descobriu como chefe, fez muito sucesso aos 49. Histórias assim mostram o quê? Que nunca é tarde para começar uma nova história, tá? Então, agora eu vou te contar a segunda armadilha. A segunda armadilha é comparar o tipo de conquista. Tipo de conquista. Ela mudou de área, cresceu rápido e eu não consigo. Sabe, a gente precisa entender que cada contexto é único. A mudança que a outra fez, a gente não sabe qual foi o contexto que ela estava envolvida, o contexto que ela criou, inclusive, para propiciar essa mudança, o contexto que ela tinha que facilitou essa mudança, sabe? Seja um contexto que ela
ganhou de presente, entre aspas, ou que ela conquistou, que ela construiu. Não importa, ela tinha um contexto que permitiu essa mudança. E cada contexto é único, tá? Pensa na Clarice Lispector. Clarice Lispector, ela publicou o maior sucesso dela, que foi A Hora da Estrela, sabe com quantos anos? 56 anos. Depois de muitos altos e baixos. Já era uma grande escritora, mas o maior sucesso veio aos 56 anos. Cada jornada tem seu tempo, cada jornada tem suas curvas. E agora eu vou te contar a terceira armadilha. A terceira armadilha, gente, ela é muito cruel. É buscar reconhecimento externo. Você faz, mas se não tiver alguém ali aplaudindo, você não sente que fez. Você não sente que avançou, você não sente que conquistou. Porque alguém precisa te validar, alguém precisa te reconhecer. Então, quando o seu padrão é o olhar do outro, você perde a chance de se validar internamente, tá? Às vezes eu me valido muito na cozinha, eu faço uma comida que eu acho ótima. E aí, se ninguém fala nada, eu viro e falo assim: gente, ficou bom demais, não ficou? Fala a verdade, fala sério. Mas essa comida aqui hoje, nossa, arrebentei. Aí as pessoas falam: não, é mesmo. Estão lá comendo, satisfeitas e tal, nem pararam para pensar em falar nada. Não precisa. Eu curti pra caramba. Eu falo, gostei do que eu fiz. Achei bacana. Agora eu vou me fartar do que eu fiz. Entendem? Quantas vezes, pensa agora, vou te perguntar, quantas vezes você deixou de celebrar uma vitória por esperar aplauso de fora? Deixou de curtir uma coisa bacana que você fez porque ficou ali, ah, ninguém reparou, ninguém viu. Você viu? Dê a si mesmo o mérito. E eu vou te fazer uma outra pergunta. Em qual dessas armadilhas que você mais cai? Pensa aí, tá? Em qual dessas três armadilhas? A armadilha da idade, essa armadilha de se comparar por áreas, essa armadilha de ficar esperando o reconhecimento externo. Qual é aquela que mais te atrasa? Tá? E pensa outra coisa, o que poderia acontecer se você mudasse o foco para o seu próprio percurso, ao invés de pensar na mudança que a outra fez, em como a outra fez, na idade que a outra tem, sabe, se alguém aplaudiu ou não, pensar assim na sua própria trajetória, no seu próprio percurso, se você começar a olhar para você, para a sua trajetória, o que está na sua mão. Pensa, o que pode acontecer se você começar a mudar esse foco, tá? Agora, pega aí o seu caderninho da mudança. Quem me acompanha aqui vai saber que existe o caderninho da mudança. Pode ser um caderno físico, um bloco de nota, pode ser post-it. Olha, eu colo post-it aqui, tem aqui um monte na minha frente. Pode ser um bloco de notas no celular. Então, de repente, você está ouvindo esse vídeo, você está na rua. Enfim, onde você estiver, pega aí, vou chamar de seu caderninho da mudança, tá? Que eu vou te dar um exercício prático. O exercício é o seguinte: faz uma lista dos seus diferenciais, dos seus talentos únicos, aquilo que só a sua história pode oferecer. Mesmo que você, assim, você passou a vida trabalhando, cuidando dos filhos, e agora que você está pensando em ir para o mercado de trabalho, eu tenho certeza que nesse trabalho enorme que você fez cuidando da família, você tem talentos únicos que só você pode oferecer, tanto para sua família e que servem muito para onde quer que você vá. Escreve sobre esses talentos e se pergunta o seguinte: o que faz de mim uma profissional única? Tá? Se você não tem esse histórico profissional, como eu falei, dentro do seu contexto, o que faz de você uma pessoa única? Com os talentos que você tem, com as habilidades que você tem. Para de olhar só para aquilo que falta, tá? O que a gente faz quando... Pensa numa receita, o que a gente faz quando falta um ingrediente? A gente vai lá e coloca o ingrediente, certo? Então, para de olhar para aquilo que falta em você. É uma questão de identificar, ok, eu não tenho isso ou aquilo. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e coloca o isso e aquilo que falta. Como? Através de desenvolvimento pessoal. Você vai fazer um curso, você vai se capacitar, você vai buscar aquela habilidade, você vai buscar aquele conhecimento, você vai colocar o ingrediente que falta e a receita fica bacana, completa, uma delícia. É só curtir, entendeu? Agora, se a gente ficar
gastando a vida, a energia no ingrediente que falta e pensando na outra que tem aquele ingrediente, a sua receita vai ficar pronta quando? Quando que você vai se fartar com a sua própria receita? Então, se esse exercício está sendo útil, foi útil para você, te fez pensar, deixa aqui o seu like agora, deixa agora, tá bom, gente? Porque isso me mostra que vale a pena continuar trazendo dicas práticas, histórias reais para sua rotina. Eu gosto de trazer dicas, tá valendo? Então curte aqui. E lembra o seguinte, transformar comparação em inspiração é possível, tá? Passe a seguir mulheres que te inspiram. Estude as trajetórias dessas mulheres, perceba que todas elas, em algum momento, também se sentiram perdidas, também se sentiram atrasadas, sabe? Mulheres reais têm vidas reais, como todas nós. E agora, tem uma, para fechar, sabe? Tem uma escritora americana, Maya Angelou. Só para falar o seguinte, ela só foi reconhecida mundialmente depois dos 40 anos, tá? Busca aí na internet sobre ela. Ela dizia, tem uma frase muito boa dela, que é assim, ó, se você vai olhar para o outro, que seja para se inspirar e não para se diminuir, ok? Então, no próximo episódio, que estamos na trilogia da comparação, eu vou te ensinar como transformar a comparação em combustível para a reinvenção, com 3 passos práticos baseados em mulheres reais e também referências na mitologia. Vamos juntas?